Olá, já está no ar o programa A Chave do Negócio, aqui pela TV Guarulhos, canal 3 da NET Digital, canal 20 da NET Analógica e ao vivo para todo o Brasil no www.tvguarulhos.tv.br. E você vai ver no programa de hoje: Voo livre, saiba o que fazer se por acaso perder o emprego. Demissões em alta. Pesquisa da indústria mostra que julho foi o pior mês para demissões. A volta por cima. Mulheres que deixaram de lado a profissão pela família estão de volta. E comigo aqui no estúdio está o Antônio Carlos de Figueiredo, ele que é personal coach. Você vai saber o que é esta profissão daqui a pouquinho. A gente volta em 30 segundos, não sai daí. Fala galera, sou Tom Munhoz. Eu sou Anderson Baroni. E nós estamos aqui toda segunda-feira, 10 da noite, ao vivo, apresentando Guaru Combate. É isso Programa aí. que fala tudo sobre MMA e aos eventos que acontecem. Nós dois, eu e ele, eu e eu. Eu e você e eu. Esse é o Anderson Baroni. Toda segunda-feira, 10 da noite, ao vivo, aqui na TV Guarulhos. Guaru Combate, falando de MMA, nacional, internacional. Tudo que vocês querem ver e não ver em outros canais, está aqui na TV Guarulhos. Venha! Em tempos de crise, qualquer profissional sente um pouco de preocupação com o seu emprego. Mesmo que o seu desempenho na empresa seja dos melhores, a situação pode apertar e provocar uma reestruturação favorecendo demissões. Para os especialistas em recursos humanos, a primeira regra diante da possibilidade de cortes é que o executivo esteja preparado para encarar o medo sem se esconder. Mais do que entrar nas estatísticas de desemprego, o profissional deve ser ágil ao encarar a situação como um planejamento de carreira, buscando contatos, cursos ou até avaliando a possibilidade de abertura de um negócio próprio. E hoje o meu convidado aqui no estúdio é o Antônio Carlos de Figueiredo. O Antônio Carlos é um personal coach. Ele é responsável pela recolocação de profissionais no mercado de trabalho. Antônio Carlos, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo ao estúdio do A Chave do Negócio. É muito prazer. Eu que agradeço estar aqui com você. A gente acabou de ver aí uma reportagem falando sobre profissionais e o medo do mercado de trabalho, medo de demissões, como ele tem de se preparar. E você, como um personal coach, eu queria que você explicasse o que é um personal coach, um mentor de carreiras. Bem, a tradução mais simples, para que fique muito fácil para o público entender, o personal coach é um técnico pessoal. Ele é um profissional que vai ajudar o seu cliente, que nós chamamos de coach, a atingir os seus próprios objetivos. Quando você fala de mentoria de carreira, especificamente a situação que você acabou de colocar e o que nós vimos no VT, ele ajuda o profissional a se recolocar no mercado de trabalho, a enfrentar o desafio, né, de voltar ao mercado de trabalho depois de ter sido dispensado ou até mesmo quando ele deseja fazer uma mudança em sua própria carreira. Ou até ainda enfrentar os desafios dentro da empresa onde ele atua. Tá? Então essa é a minha função em relação a essa pessoa. Porque o desemprego é uma coisa que você nunca trabalha com o desemprego, né? Você não pensa que você vai ser desempregado, né? Como é que você, estando empregado, estando bem empregado, né? Sendo um bom profissional, como é que você vai planejar essa situação? Assim, a gente fala de planejamento de carreira, buscar contatos, cursos. Sim. É importante para qualquer profissional, em qualquer nível, tá? Se for um nível operacional ou se for um grande executivo, essa pessoa ela precisa estar preocupada com o seu nível de empregabilidade. O que significa isso? Precisa estar se renovando, fazendo novos cursos, precisa estar em contato com profissionais da mesma área, ou seja, sempre trabalhando o seu network, tá?
precisa estar participando do mercado onde ele atua, participando de feiras, de congressos, ele precisa estar envolvido com o que está acontecendo no mundo. Ele tem de arrumar um jeito, tem de arrumar um horário para fazer tudo isso, porque às vezes ele trabalha 9 horas por dia, não tem tempo de participar de na feira. verdade, quando nós falamos de tempo, na verdade é assim, o profissional ele tem que entender que esse processo faz parte do trabalho dele. Você estar atualizado dentro da sua área de atuação faz parte do seu trabalho. Até porque aquele profissional que entra em um estágio de acomodação dentro da empresa que atua, independente de uma possível demissão em massa, independente de uma crise no setor, ele pode estar perdendo o emprego. Por quê? Porque ele não está atualizado. Ele não leva os resultados, ele não gera os resultados que a empresa dele necessita que ele o faça. É importante que esse profissional esteja sempre interagindo com o mundo externo da empresa, até para que ele traga novas tecnologias para dentro e se torne um profissional importante para a empresa, que numa possível crise, como eu mencionei, ele não perca o seu emprego. Para as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, essas são as dicas que você... Quando ele perde o emprego, e aí a gente vai voltar um pouquinho o assunto para mentoria de carreira, o que acontece? Nós atuamos como um mentor, aquela pessoa que vai estar próximo dele, dando toda a sustentação emocional e técnica para que ele refaça o seu currículo da melhor forma possível, ensine ele a buscar os caminhos para essa recolocação, tá? E dê bastante ênfase à busca. Por quê? Porque não existe no mercado cursos ou treinamentos específicos para a busca de um novo emprego. Antônio Carlos, qual é a tua formação? Administração, a origem é a administração. Eu sempre gostei muito da gestão de pessoas. Então, todas as empresas por onde eu passei ao longo da minha carreira, foi sempre muito focado nas pessoas. Como é que o empresário vê a tua carreira dentro da empresa dele? É assim, eu tenho N cases, então, quando você fala de processos internos dentro de uma organização, um fator que deve ser explorado com muita ênfase é a capacidade de comunicação interna. Então, quando você atua e trabalha diretamente com as pessoas, estimulando essas pessoas a se profissionalizar, aumentando o seu nível de conhecimento e cultura, você naturalmente facilita a capacidade de comunicação e entendimento dela. Então, quando eu sou contratado por uma empresa para fazer uma avaliação da sua equipe de trabalho, além de fazer essa avaliação, nós interagimos diretamente com as pessoas que são importantes tecnicamente para a empresa, ou seja, aquelas pessoas que têm um vínculo de confiabilidade muito grande, porque não adianta você ir para o mercado que confiabilidade você não traz. Isso se conquista ao longo dos anos dentro dos relacionamentos dentro da empresa. O que nós fazemos? Nós estimulamos esse funcionário a se profissionalizar, porque às vezes ele está na empresa há 20 anos, a empresa está crescendo e ele não cresceu como profissional. Tem uma coisa que eu quero falar com você sobre capital humano. Existem muitos especialistas que falam que o capital humano é o principal capital de uma corporação. Eu quero falar sobre isso com você no próximo bloco. A gente vai fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Olá, sou o reverendo Bruno Ribas. Eu sou apresentador do programa Mesa Evangélica e eu te convido toda quarta-feira ao vivo aqui na TV Guarulhos, no canal 20 analógico, canal 3 digital, das 17 às 18 horas. Não perca, eu estarei aqui com você.
pesquisa da Fiesp e do Ciesp aponta que julho foi o pior mês em 8 anos para o emprego na indústria paulista. O fechamento de uma fábrica do setor de couros em Franca, no interior paulista, onde cerca de 1.000 funcionários foram demitidos, influenciou nos números contabilizados em julho. A indústria paulista fechou 5.500 vagas entre os meses de junho e julho. Estamos de volta aí com uma notícia muito triste, a indústria demitindo. Antônio Carlos, o Antônio Carlos é o meu convidado aqui no estúdio. Antônio Carlos é um personal coach, é uma pessoa responsável por recolocação de profissionais no mercado. O que a gente pode falar sobre a avaliação dessas demissões da indústria? Como é que você enxerga essas demissões? O que isso pode ter sido provocado? Eu não sou especialista, mas falando da visão que eu tenho do outro lado, que são as pessoas, né? E analisando um pouco esse processo todo de emprego e desemprego, eu acredito que isso ocorre por conta dessa variação muito grande do dólar e ainda que existe uma migração da produção para a Ásia, né? Para a China, para a Índia, enfim. Precisamos analisar o seguinte, por exemplo, esse exemplo da indústria de couro. Da onde vem esse couro? Quais são as matérias-primas utilizadas nesse processamento do couro? Eu não tenho essas informações. Ou foi apenas o fechamento de uma indústria por uma questão estratégica. Baseada em que exatamente, né? Mas, de qualquer forma, focando no real problema, que são 1.000 pessoas sendo lançadas de volta para o mercado de trabalho e focando individualmente em cada uma delas quais são o sentimento que ela tem. E 1.000 pessoas em São Paulo é diferente de 1.000 pessoas numa cidade do interior de São Paulo, né? Na verdade, o impacto disso para a economia, inclusive, da cidade é muito ruim. Então você vai ter, na verdade, um impacto negativo em cadeia, tá? Porque não há consumo, se não há consumo, daqui a pouco você pode começar a ter demissões na área de serviços também. E que conselho você dá para essas pessoas, essas 5.500 pessoas que perderam o emprego na indústria paulista? Veja bem, a pessoa ela fica tentada após um longo período de trabalho a relaxar. Vamos pescar. Eu vou relaxar, vou cadastrar meu currículo em alguns sites aí e vou pescar, vou passear. Tudo bem, você precisa realmente descansar, você precisa realmente se centrar novamente, porque o desemprego ele gera medo, tá? Principalmente quando a pessoa não está preparada para voltar ao mercado de trabalho. Então, o que você deve fazer? É pegar toda a sua vida profissional, colocar bem feito no currículo, e aí você vai se cadastrar, porque, na verdade, eu sou da época que procurava emprego a pé, andando pelo centro de São Paulo, onde tinha maior concentração de agências de emprego. A gente fazia o nosso currículo lá na máquina de escrever, na datilografia, depois ia na copiadora, copiava e saía distribuindo mão em mão, preenchendo fichas, né? Hoje você tem condições de fazer isso tudo online, usando a internet. Aí você vai se deparar com, nessa população de 5.500 pessoas que nem olham para o computador. Elas têm medo do computador, elas não foram utilizar o computador, elas não se profissionalizaram, elas não sabem abrir um Word, elas não sabem navegar pela internet. Começa aí o problema. Antes da nossa entrevista, Antônio Carlos, eu fui buscar alguma coisa na internet e a gente estava falando da busca na internet para você poder aprender um pouco mais como buscar. E ali eu vi um site que me deu ali 4 dicas para você se recolocar no mercado de trabalho. Então tem aqui, vamos ver se você concorda. Capriche no currículo. Entregue o currículo nas mãos certas. Use e abuse do networking que você estava falando agora. Sim. E mostre os resultados atingidos e valorizando uma equipe de trabalho. Então vamos lá.
pegando a última dica e trazendo ela para a primeira. No seu currículo, na elaboração do currículo, você tem que transmitir o que você é capaz de fazer. Não adianta você chegar lá e falar assim, eu trabalhei na empresa XYZ, de tal período a tal período, e minha função era gerente de processos. E eu fazia A, B, C ou D. Não, você tem que mostrar que você era gerente de processos e o A gerou X resultados, o B gerou... Você tem que mostrar quem é você profissionalmente, do que você é capaz. Não basta você simplesmente colocar no papel que você tinha um título, gerente de processos. O network, que nós já mencionamos, que é super importante, e a segunda dica... o currículo nas mãos certas. Então, como é que você chega nessas mãos certas? Milhares, eu não estou exagerando, milhares de sites de recolocação no mercado, na internet. Alguns são pagos, os mais famosos que fazem propaganda na TV são pagos. Se você tiver disponibilidade e puder pagar, coloque seu currículo nesses sites. Eles são importantes. Mas existe 99% dos sites que divulgam vagas de emprego são gratuitos. Mas não adianta você ir lá e preencher o seu currículo, colocar o seu currículo e não ficar dando manutenção. Você não pode simplesmente colocar o seu currículo lá e ficar sentado em casa esperando que algo vai acontecer, que alguém vai bater na sua porta. Não cai do céu. Né? O emprego não cai do céu. Eu quero falar mais sobre isso no próximo bloco. Vamos tomar um cafezinho antes, eu vou chamar um rápido intervalo. Combinado. Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta. Olá, amigos da TV Guarulhos. Eu quero convidar a vocês a assistir o programa Murilo Abas Entrevistas, todas as segundas-feiras às 5 horas da tarde, ao vivo. Eu conto com a audiência de todos vocês. Muito bem, estamos de volta com o programa Chave do Negócio. E você que quer participar do programa dando sugestões, fazendo críticas, dando a sua opinião, você pode fazê-la pelo e-mail achave.tv@gmail.com ou pelo Facebook. Visite e curta na página facebook.com/achave do negócio. E a gente vai acompanhar uma reportagem agora que fala das mulheres que estão deixando o mercado de trabalho para cuidar dos filhos em casa. Acompanhe. As mulheres marcaram posição no mercado de trabalho nos últimos anos e hoje, segundo o IBGE, correspondem a 46% da população empregada no Brasil. Porém, para algumas profissionais, conciliar o trabalho e a maternidade deixou de ser uma opção, pelo menos na fase inicial de formação das crianças, em que a presença da mãe é tão importante. Elas tomaram a difícil decisão e voltaram para casa para se dedicar aos filhos. Pois é, as mulheres saindo do mercado de trabalho, indo para casa. Antônio Carlos, as mulheres trabalhando, deixando os cargos, deixando os postos de trabalho, indo para casa cuidar dos filhos. É aí que você entra, não é? Quando elas decidem voltar, elas estão perdidinhas. E aí vão procurar você. Como é que elas fazem isso? Bem, é muito comum você encontrar no mercado mulheres que realmente saíram dos seus postos de trabalho e voltaram para casa para cuidar da família, cuidar dos filhos, né? E depois de algum tempo elas tendem a voltar. A dica para as mulheres que estão fazendo esse caminho de volta é continuar utilizando as ferramentas da internet para ficar alimentando o seu conhecimento sobre a sua atividade.
ela, apesar de estar em casa, ela pode estar utilizando, fazendo cursos, enfim, online, como nós já falamos anteriormente. Quando ela vai retornar ao mercado de trabalho, acho que o mais importante é nós trabalharmos a sua própria autoestima em relação à profissão, né? Porque ela saiu, ela foi, se dedicou aos filhos, agora o filho já pode ir para a escola, já pode ficar com uma outra pessoa, aí ela vai retornar. Quando ela vai retornar, ela se sente fora de contexto, né? Se ela não continuar utilizando as ferramentas como eu citei anteriormente. Quando isso acontece, é importante ela ter um bom currículo, baseado nas experiências anteriores, né? Não importa que existe um lapso temporal ali de 10 anos. Isso não é importante. Porque quando eu pego um currículo, eu estou fazendo um processo seletivo para a minha empresa, e eu pego um currículo de uma pessoa que ficou há 5 anos parada, né, sem atuar no mercado de trabalho, e eu faço a pergunta para essa mulher: mas por que você ficou 5 anos? Porque eu resolvi me dedicar aos meus filhos, à minha família. Agora, as chances dela não diminuem se ela tiver como concorrente uma outra que nunca esteve fora do mercado? Sim. Depende muito do histórico profissional dela. E o quanto é importante para um selecionador, num mercado onde os relacionamentos são muito importantes, o quanto isso é uma opinião minha pessoal e profissional, onde eu digo o seguinte: quando eu enxergo uma pessoa que abriu mão da sua própria carreira para cuidar de outra pessoa, porque nós citamos aqui os filhos, a família, mas e quando a gente fala de família, ela parou de trabalhar para cuidar da mãe, para cuidar de uma irmã, para cuidar de uma pessoa que era importante para ela. Hoje as competências pessoais e de relacionamento, elas são muito mais importantes que as competências técnicas. Uma entrevista de emprego, como é que ela deve se portar? Vou dar um exemplo aqui. O contratador, o entrevistador pergunta: poxa, você tem uma experiência bacana, muito boa, e você vai entrar numa área diferente agora. E se por acaso eu te contratar e você for convidado para voltar para a sua área, o que ela deve responder? O que ela deve responder é assim: a verdade e a sinceridade tem que prevalecer sempre. Então, eu no lugar dela responderia da seguinte forma: se eu estiver trabalhando com você nessa nova atividade e eu estiver sendo valorizada, se eu estiver me sentindo bem dentro da empresa, se eu enxergar que eu tenho progressão de carreira, eu não vou nem procurar uma outra atividade. E se eu for interpelada por uma outra empresa querendo me contratar para voltar para a minha área de origem, se eu estiver bem com você, se eu estiver bem na sua empresa, eu não vou querer sair daqui. Só que a empresa tem de proporcionar isso para ela, né? Nós falávamos, acho que no segundo bloco, falávamos sobre a valorização do capital humano. Sim. Eu queria te perguntar uma coisa. É verdade? O capital humano é o principal capital de uma corporação? Já dizia lá o Lee Iacocca que é o seguinte: você tem produtos, pessoas e lucros. Se você não tiver pessoas excelentes, não adianta você ter um excelente produto e você não vai gerar lucro. Pessoas é o que faz a diferença em qualquer empresa. As empresas não competem entre elas. O que competem são as equipes de trabalho entre si. Então, veja bem, a empresa que não valoriza o seu capital humano, ela não consegue se posicionar no mercado. Ela não consegue ter aumento de faturamento, ela não consegue fazer lançamentos de novos produtos. Então, veja bem, falando da mulher em relação ao capital humano, hoje as empresas que realmente se preocupam com o capital humano, ela mantém um berçário para essa mulher. A mulher teve filho, ela pode voltar a trabalhar e levar o seu filho nos momentos certos para ela fazer a amamentação.
Entendeu? Ela não abre mão das suas profissionais. Por quê? Porque ela cria ferramentas internas para reter essa mulher com ela, essa profissional. Então, veja bem, a empresa que cuida do seu capital humano, fatalmente, e aí não existe outro caminho, vai ter sucesso no mercado. É um dos pilares da sustentabilidade. Sim. É o capital humano é fundamental. Isso é um assunto excelente para a gente conversar. Infelizmente, o nosso tempo aqui é curto, eu vou precisar encerrar. Eu agradeço muito a sua presença, agradeço o seu convite por ter vindo aqui no estúdio conosco. O microfone está aberto para você passar. Como as pessoas podem te procurar? As pessoas podem me achar muito facilmente no Facebook, Antônio Carlos de Figueiredo, colocar lá, vai me achar muito facilmente. Por e-mail pode ser antoniocarlos@infovendas.com.br ou pelo telefone, o mais fácil de me achar é o 984 30 40 50. Antônio Carlos de Figueiredo, muito obrigado mais uma vez pela sua visita aqui. E você acabou de assistir ao programa Chave do Negócio pela TV Guarulhos, canal 20 da NET Analógica, canal 3 da NET Digital e ao vivo para todo o Brasil pelo www.tvguarulhos.tv.br. Eu aguardo você na próxima quinta-feira. Até lá, fiquem com Deus.